Tem gente que entra na vida da gente pela porta errada. Não errada de ruim, mas errada de inesperada, daquela que a gente nunca pensou em abrir. Maria Luísa não estava procurando nada quando entrou naquela consultoria agrícola em Montes Claros. Estava só tentando pagar a faculdade, organizar a vida e chegar no fim do mês sem dever favor para ninguém. Fernando também não estava procurando. Era diretor, tinha a agenda cheia, responsabilidade em cima e havia aprendido faz tempo a separar o que era profissional do que era pessoal. Tinha uma linha clara. Sabia onde ela estava. Só que a vida não respeita linha nenhuma quando decide embaralhar as cartas. E quando embaralhou, embaralhou de um jeito que nenhum dos dois tinha como ignorar. Se você já sentiu aquela atração que aparece na hora errada com a pessoa certa, fica aqui. Esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Montes Claros acordava diferente do litoral e diferente da capital. Acordava com cheiro de terra seca do norte de Minas, com o céu azul que não pede licença e com aquele ritmo de cidade que cresceu sem pressa, mas que não parou mais. Era uma cidade de comércio forte, universidade federal consolidada. E um agronegócio que tinha se expandido nos últimos anos de um jeito que poucos tinham previsto. A Verdemax Consultoria Agrícola ficava num sobrado comercial na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, no centro da cidade, com uma placa discreta na fachada e um interior que misturava o moderno e o funcional do jeito que empresas sérias costumam ter quando não precisam aparecer para provar que existem. Tinha 12 funcionários, uma carteira de clientes espalhada por propriedades rurais do norte de Minas e uma reputação construída ao longo de 9 anos de trabalho técnico e resultado concreto. Maria Luísa Andrade tinha 25 anos e chegou a Verdemax numa segunda-feira de março com o currículo impresso em papel sulfite, uma blusa social bege que tinha passado na véspera com cuidado, e aquela mistura específica de determinação e nervosismo que a pessoa carrega quando sabe que precisa muito de uma coisa, mas não quer que apareça. Era de estatura média, cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros, olhos verdes que pegavam todo mundo de surpresa num rosto de traços brasileiros misturados, pele morena dourada e um jeito de se mover que era direto sem ser apressado. Cursava o 5º período de Engenharia Florestal na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, no turno da noite, e precisava de um emprego que coubesse na grade e que tivesse alguma relação com a área que estava escolhendo. A vaga de assistente administrativo na Verdemax não era exatamente engenharia florestal, mas era consultoria agrícola, era norte de Minas, era o universo que ela queria conhecer por dentro. Mandou o currículo sem esperar muito. Quando ligaram, foi a primeira vez em semanas que respirou fundo de um jeito bom. Fernando Augusto Lacerda tinha 29 anos e era o diretor da Verdemax desde os 27, quando o fundador da empresa, seu tio Geraldo, teve um problema de saúde sério e precisou se afastar. Fernando tinha se formado em agronomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, feito especialização em gestão do agronegócio e voltado para Montes Claros com um plano claro e uma competência que os clientes rapidamente reconheceram. Era alto, de ombros largos, pele morena queimada de sol de quem vai a campo com frequência, cabelo castanho escuro cortado curto, olhos castanhos com um olhar direto que não intimidava, mas deixava claro que ele estava presente na conversa. Tinha um jeito de liderar que não precisava de volume de voz. Falava com precisão, ouvia com atenção, e as pessoas ao redor sentiam a diferença. Estava numa reunião com um cliente quando Maria Luísa chegou para a entrevista. Quem a recebeu foi Dona Sônia, a coordenadora administrativa, uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelo curto e eficiência de quem já tinha visto de tudo. A entrevista foi rápida, direta, sem enrolação. Dona Sônia perguntou sobre experiência, disponibilidade de horário e se tinha algum problema em eventualmente trabalhar meio período nas sextas para cobrir demandas do campo. Maria Luísa disse que não tinha problema nenhum. Na saída, cruzou com Fernando no corredor.
Ele vinha da reunião com a pasta debaixo do braço e o celular na mão, e ia passando sem parar porque estava no modo de quem tem a próxima coisa já na cabeça. Mas algo fez ele diminuir o passo. Ela estava de lado, agradecendo a Dona Sônia, e quando virou para o corredor, os dois se olharam por um segundo. Ele disse boa tarde com a naturalidade de quem cumprimenta todo mundo. Ela disse boa tarde de volta, e cada um foi para o seu lado. Nada aconteceu. Nenhum dos dois ficou pensando naquilo, ou quase nenhum. Na semana seguinte, Dona Sônia ligou oferecendo a vaga. Maria Luísa aceitou antes de desligar. Naquela noite, na aula de dendrologia na Unimontes, ficou com o caderno aberto na página errada por mais tempo do que devia. Não estava pensando em Fernando. Estava pensando no emprego, nas contas, no semestre que ia ficar mais fácil agora. Era o que ela se dizia. O primeiro mês na Verdemax foi de adaptação intensa. Maria Luísa aprendeu o sistema de gestão de contratos, a rotina dos relatórios técnicos que chegavam do campo, a forma como cada cliente preferia ser atendido e o ritmo específico daquele escritório que misturava a formalidade de uma consultoria com a informalidade de quem trabalha com terra e com gente do interior. Dona Sônia foi a referência mais próxima, mas foi com Rodrigo, o técnico agrícola de 32 anos que dividia a sala com ela, que Maria Luísa aprendeu o que nenhum manual ensinava. Quem eram os clientes difíceis? Quais relatórios Fernando lia com mais atenção? Como funcionava o fluxo de aprovação de orçamento? E o que não fazer nas reuniões de segunda-feira de manhã, quando o diretor chegava direto do campo e ainda estava no modo de fazenda? Fernando. O nome aparecia em tudo, nas pastas, nos e-mails, nas aprovações, nas ligações que Dona Sônia transferia. Mas fisicamente, nos primeiros 15 dias, ele mal aparecia no escritório. Estava em campo, visitando propriedades, acompanhando o plantio de clientes no norte de Minas. Quando aparecia, ficava na sala dele, porta quase sempre fechada, com reunião ou com relatório. Maria Luísa foi aprendendo a existir naquele espaço sem precisar de contato direto com ele. Era o que a função exigia e era o que ela fazia. Profissional, eficiente, sem criar situação. O primeiro contato real de trabalho aconteceu no 17º dia, quando Fernando saiu da sala com uma pasta e pediu para ela localizar um contrato de 2 anos atrás que não estava aparecendo no sistema. Descreveu o cliente, a data aproximada, o tipo de serviço. Ela localizou em 4 minutos, enviou por e-mail e confirmou em voz alta que tinha mandado. Ele olhou para o computador, viu o arquivo e disse, rápido, obrigado. Voltou para a sala. Foram exatamente 6 palavras, mas o jeito como ele disse, direto e sem enrolação, com um obrigado que tinha peso real e não era protocolo, ficou com ela por mais tempo do que devia. Nos dias seguintes, os contatos foram aumentando na mesma proporção que as demandas do escritório exigiam. Ele pedia, ela resolvia. Ela encaminhava, ele aprovava. Havia uma eficiência entre os dois que Dona Sônia comentou numa tarde, de passagem, dizendo que Maria Luísa tinha pegado o ritmo do escritório mais rápido do que qualquer assistente anterior. O problema, que Maria Luísa foi percebendo devagar e sem querer, era que ela tinha desenvolvido uma atenção involuntária a tudo que dizia respeito a Fernando. Sabia quando ele chegava pelo som dos passos no corredor. Sabia quando estava com reunião difícil pelo tom de voz que vazava pela porta. Sabia que tomava café sem açúcar, que almoçava tarde quando estava em relatório, e que quando estava satisfeito com um trabalho dizia obrigado daquele jeito específico, com o olhar direto e uma leveza no tom que era diferente do obrigado de protocolo. Ela não gostava de ter percebido tudo isso, mas tinha percebido. Numa tarde de abril, ela ficou até mais tarde para finalizar um relatório de fechamento de contrato que precisava ser enviado até às 18 horas. Fernando também estava no escritório, na sala dele, finalizando algo. Às 18h20,
Quando o escritório estava vazio e ela estava desligando o computador, ele apareceu na porta da sala com o paletó no braço e perguntou se tinha conseguido enviar o relatório. Ela disse que sim, que tinha ido às 18 em ponto. Ele disse que tinha visto, que estava bem feito. Ficaram parados por um segundo no corredor vazio, com a luz do fim do dia entrando pela janela do fundo. Ela com a bolsa no ombro, ele com o paletó no braço. Nenhum dos dois com motivo para ficar. Ele disse boa noite. Ela disse boa noite. E cada um foi para o seu lado. Maria Luísa desceu as escadas pensando que havia algo naquele homem que não a deixava indiferente. E que era exatamente isso que não podia existir. Maio trouxe uma demanda que nenhum dos dois esperava. O cliente mais antigo da Verdemax, seu Benedito Caixeta, dono de uma fazenda de 240 alqueires na região de Mirabela, pediu uma visita técnica urgente por conta de uma praga que estava avançando sobre o cafezal. O técnico que faria a visita, Rodrigo, estava de licença médica desde a semana anterior, e Fernando precisava ir a campo no dia seguinte cedo. Dona Sônia estava com uma reunião em Belo Horizonte marcada há 3 semanas. Fernando precisava de alguém para fazer a parte administrativa da visita, registrar as observações técnicas, fotografar as áreas afetadas com o protocolo correto e preencher o formulário de laudo preliminar que ia alimentar o relatório final. Olhou para Maria Luísa. Ela disse que podia ir. Disse com a calma de quem resolve o que precisa ser resolvido, sem fazer disso maior do que era. Saíram de Montes Claros às 6h30 da manhã na caminhonete da empresa, com o sol do norte de Minas ainda baixo e a Serra do Espinhaço ao fundo. Fernando dirigia com uma mão no volante e o olhar na estrada. E havia entre eles o silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher espaço com conversa. Maria Luísa olhava pela janela com o caderno de anotações no colo e pensava que nunca tinha saído de Montes Claros por aquela estrada, que o cerrado daquele trecho era diferente do que ela estudava nos livros, mais denso, mais vivo, com uma paleta de verde e ocre que a engenharia florestal começa a fazer sentido de verdade quando a gente vê de perto. Ela disse isso em voz alta sem perceber que ia dizer. Fernando tirou o olhar da estrada por um segundo e olhou para ela. Perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou, falou do cerrado, da vegetação nativa daquele trecho, de como a topografia influenciava a composição florestal. Ele ouviu. Fez uma pergunta sobre o impacto do desmatamento no regime de chuvas do norte de Minas, que era uma pergunta de quem entende do assunto. Ela respondeu com mais detalhe do que pretendia e percebeu, no meio da resposta, que ele estava ouvindo de verdade, não por educação. A conversa durou o resto do caminho. Na fazenda de seu Benedito, Fernando trabalhou com a precisão de quem conhece o campo desde antes da faculdade. Caminhou entre os pés de café, examinou as folhas, fotografou as áreas afetadas, conversou com o gerente da propriedade com o respeito de quem sabe que o homem na terra sabe coisas que o técnico aprende, mas não substitui. Maria Luísa ficou ao lado, registrando tudo no formulário, fotografando o que ele indicava, fazendo as anotações com uma organização que ele foi notando sem comentar. No almoço, seu Benedito insistiu que ficassem. A mesa era de fazenda mineira. Arroz, feijão tropeiro, frango caipira, couve refogada, angu e um suco de maracujá feito na hora que Maria Luísa tomou 2 copos sem perceber. Seu Benedito era do tipo de fazendeiro que conta história enquanto come. E contou sobre a fazenda, sobre o pai, sobre como o café tinha salvado a propriedade em 2 momentos diferentes. Fernando ouvia com atenção genuína e fazia perguntas que faziam o velho falar mais. Maria Luísa ficou observando aquilo, o jeito como Fernando se relacionava com o cliente, com respeito real, sem distância artificial, e pensou que havia uma coerência naquele homem que era rara. Na volta, o sol já estava baixo e a estrada tinha ficado cor de laranja. Fernando diminuiu o ritmo na altura de uma vereda preservada que cortava a paisagem e parou o carro no acostamento sem explicar porquê. Saiu, ficou de pé na beira da estrada, olhando para a vereda.
Ela desceu também. Ficaram em silêncio por um momento, com o vento quente do cerrado passando entre eles e o som dos pássaros que Maria Luísa reconheceu de uma aula de fauna do semestre anterior. Ele disse, sem tirar o olhar da vereda: "É raro ver uma assim preservada nesse trecho." Ela disse: "É, deve ter alguém cuidando." Ele virou o rosto para ela, e ela já estava olhando para ele. Ficaram assim por um segundo que durou mais do que um segundo. O sol laranja da estrada, o cerrado ao fundo, e aquela proximidade que não tinha sido planejada por nenhum dos dois e que os dois sentiram com a mesma clareza. Fernando foi o primeiro a olhar para frente. Disse que era hora de voltar. Ela disse que era. Entraram na caminhonete e o caminho de volta foi mais silencioso do que o de ida, mas era um silêncio diferente, mais cheio. Junho chegou com o frio seco que o norte de Minas guarda para o inverno. Aquele frio de manhã cedo que pega quem não está acostumado, mas que alivia depois das 10, quando o sol do cerrado assume o comando. De volta ao escritório, a dinâmica entre Fernando e Maria Luísa tinha mudado de um jeito que nenhum dos dois nomeou, mas que os dois percebiam. Havia uma atenção mútua que antes não existia, ou que antes existia, mas estava mais escondida. Ele parava mais na mesa dela quando tinha algo a encaminhar, em vez de mandar por e-mail. Ela levava o relatório até a sala dele, em vez de deixar na caixa de entrada. Eram deslocamentos pequenos, justificáveis por qualquer motivo de trabalho, mas que nenhum dos dois estava fazendo por motivo de trabalho. Rodrigo notou. Não disse nada, mas notou. Dona Sônia, se notou, guardou com a discrição de quem administra escritório faz 20 anos e sabe que algumas coisas se resolvem sozinhas. Numa quinta-feira de junho, houve uma situação que quebrou o equilíbrio que os dois tinham construído com cuidado. Fernando estava finalizando uma proposta técnica para um cliente novo, uma fazenda de soja na região de São João da Ponte, e precisou de um dado de análise de solo que estava num arquivo que Maria Luísa tinha organizado. Ela foi até a sala dele levar o arquivo impresso. Ele estava com a planilha aberta no computador e pediu que ela esperasse um segundo enquanto achava a linha certa. Ela ficou de pé ao lado da mesa. Ele se inclinou sobre a planilha e, quando apontou para a linha que precisava confirmar, os dois estavam muito próximos, ela se debruçando levemente para ver onde ele apontava, ele virando o rosto para explicar. E de repente a distância entre eles era de centímetros. Nenhum dos dois se moveu por um segundo. Fernando foi o primeiro a se afastar, levemente, com a naturalidade forçada de quem está sendo cuidadoso. Disse o que precisava do arquivo. Ela confirmou a informação com a voz, que ficou um tom mais baixo do que ela queria. E saiu da sala com a compostura de quem não vai deixar aparecer o que está sentindo. Do lado de fora, encostou por um segundo na parede do corredor, com os olhos fechados. Ele era o diretor. Ela era a assistente. Havia uma linha ali que ela conhecia, que respeitava e que sabia que não podia cruzar por impulso. Mas o problema era que o impulso existia e estava ficando mais difícil de ignorar. Naquela tarde, saiu do escritório mais cedo do que o habitual para ir para a faculdade e ficou a aula inteira de ecologia vegetal, pensando em coisas que não tinham nada a ver com ecologia. De volta para casa, ligou para a amiga Camila, que a conhecia desde o ensino médio e que tinha a habilidade específica de ouvir sem julgar, mas também sem deixar passar nada. Contou tudo. Camila ficou em silêncio por um momento e então disse: "Você não está perguntando o que você deve fazer. Você já sabe. Você está perguntando se vale a pena." Maria Luísa ficou olhando para o teto do quarto por um tempo depois de desligar. Não tinha resposta ainda. Fernando, naquela mesma noite, ficou no escritório até mais tarde do que o necessário, finalizando a proposta que poderia ter terminado horas antes. Estava fazendo aquela coisa que os homens práticos fazem quando não sabem o que fazer com algo que não é prático: trabalhar mais. Havia uma linha. Ele sabia onde estava.
Sabia também que estava ficando mais difícil de fingir que não estava vendo o que estava vendo toda vez que ela entrava na sala. Julho trouxe uma chuva fora de época que pegou todo mundo de surpresa em Montes Claros. Não era o tipo de chuva do verão, rápida e barulhenta. Era uma garoa fina e insistente que ficou por 3 dias seguidos, deixando a cidade com aquele clima encoberto que muda o ritmo de tudo. Numa sexta-feira desse julho cinza, Maria Luísa ficou até mais tarde no escritório para fechar um lote de contratos de renovação que precisavam ser enviados antes do fim do expediente. Eram 6 contratos, cada um com documentação específica, e ela tinha começado mais tarde porque a manhã tinha sido tomada por uma demanda urgente de um cliente. Às 19 horas, o escritório estava vazio, a chuva batia na janela, e ela estava no quarto contrato. Fernando saiu da sala dele às 19h15, já com o paletó no braço, e encontrou a luz da sala administrativa ainda acesa. Apareceu na porta. Ela levantou os olhos do computador. Ele perguntou o que estava finalizando. Ela explicou. Ele disse que podia deixar para o dia seguinte. Ela disse que não, que o prazo era hoje, que faltavam 2. Ele ficou olhando por um segundo. Então entrou, puxou a cadeira de Rodrigo e disse: "Me fala o que cada uma precisa. Você monta o documento, eu confiro e assino digital." Trabalharam juntos por 40 minutos. Havia uma eficiência entre os dois que tornava tudo mais rápido, ela montando, ele revisando, os dois no mesmo ritmo, sem precisar combinar. Quando o último contrato foi enviado, ela verificou a caixa de saída, confirmou os 6 e encostou no encosto da cadeira, com o cansaço de quem terminou o que precisava terminar. Ele estava do lado, com o cotovelo na mesa, olhando para a tela junto com ela. Estavam próximos do mesmo jeito que tinham ficado naquela tarde da planilha. Mas dessa vez nenhum dos dois fingiu que não estava percebendo. Fernando virou o rosto para ela. Ela já estava olhando para ele. Ele disse, com aquela voz direta de sempre, mas com algo diferente no tom: "Você sabia que desde a visita à fazenda eu não consigo ter uma reunião sem pensar em alguma coisa que você disse naquele caminho de volta?" Ela ficou em silêncio por um segundo. A chuva continuava na janela, o escritório vazio ao redor, a luz fria do computador entre eles. Ela disse: "A vereda." Ele disse: "A vereda." E ficaram se olhando com aquela clareza de quando 2 pessoas finalmente param de fingir que não sabem o que está acontecendo. Fernando disse que sabia que havia uma posição entre eles que complicava as coisas, que não estava ignorando isso, que tinha ficado semanas tentando resolver aquilo sozinho como resolvia tudo, com trabalho e com foco, e que não tinha funcionado. Ela disse que tinha tentado a mesma coisa, que também não tinha funcionado. Ele perguntou o que ela queria fazer. Ela disse que queria ser honesta, que sentia algo que não tinha pedido para sentir, mas que sentia, e que não sabia o que fazer com isso dentro de uma relação de trabalho. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse que não ia fingir que era simples, mas que havia uma diferença entre ignorar o que existia e lidar com o que existia com respeito, e que ele preferia a segunda opção. Ela olhou para ele por um momento longo, então disse: "Eu também." A chuva continuava lá fora. Nenhum dos dois se moveu por um tempo. Então ele se levantou, pegou o paletó e disse que ia levá-la até o ponto de ônibus porque estava chovendo e ele ia passar pelo centro. Ela disse que não precisava. Ele disse que queria. Saíram juntos pelo corredor, desceram as escadas e saíram na garoa fina de julho em Montes Claros. Andaram 2 quarteirões sob o guarda-chuva dele, próximos o suficiente para não se molharem. E havia entre eles uma tensão diferente de todas as outras, mais leve, de quem disse o que precisava ser dito e está descobrindo o que vem depois. No ponto de ônibus, ele ficou esperando junto com ela. O ônibus demorou. Nenhum dos dois reclamou. Agosto chegou com o calor voltando devagar e com uma decisão que Fernando tinha tomado em silêncio desde aquela noite de julho.
Ele pediu uma reunião com Dona Sônia numa manhã de segunda-feira, com a porta fechada, e conversou com ela por 20 minutos. Dona Sônia ouviu tudo com a atenção de quem já administra a gente faz muito tempo, fez 2 perguntas práticas e disse no final, com a objetividade dela: Fernando, você é o diretor. A decisão é sua. Mas se você me perguntar como pessoa e não como coordenadora, eu digo que todo mundo aqui já viu o que está acontecendo e que Maria Luísa é a melhor assistente que essa empresa já teve. Não deixa isso virar problema por falta de coragem. Ele saiu da reunião com aquilo na cabeça. Naquela semana, convidou Maria Luísa para tomar um café fora do escritório, numa tarde de quarta-feira depois do expediente. Não foi pelo corredor, não foi por mensagem de trabalho. Foi pessoalmente, na mesa dela, em voz baixa, de um jeito que não deixava dúvida sobre o que era aquele convite. Ela disse que sim. Foram a uma cafeteria na Rua Coronel Ribeiro Luz, no centro de Montes Claros, uma daquelas com mesa de madeira e bolo de rolo na vitrine, sempre movimentada no fim de tarde, mas com um canto mais quieto no fundo. Pediram café e ficaram quase 2 horas conversando sobre coisas que iam muito além do trabalho. Ele contou que tinha voltado para Montes Claros não só por causa do tio Geraldo, mas porque era a cidade que fazia sentido para ele, que Belo Horizonte era boa, mas que o norte de Minas era onde ele sabia para que servia o que aprendia. Ela contou que tinha escolhido engenharia florestal porque cresceu indo com o pai para uma fazenda de parentes em Bocaiúva, e que tinha uma lembrança específica de uma mata ciliar às margens de um córrego que tinha ficado com ela de um jeito que nenhuma aula depois conseguiu apagar. Ele ficou ouvindo aquilo com uma atenção que ela conhecia, a mesma de quando ela falou do cerrado na estrada de Mirabela. Na saída, andaram pelo calçadão do centro com o sol de agosto ainda quente no fim da tarde. Em algum momento pararam diante de uma livraria fechada, olhando para a vitrine, e Fernando virou o rosto para dizer algo. Ela já estava olhando para ele. Ele disse: Posso ser direto? Ela disse: Pode. Eu quero namorar você, do jeito certo, com respeito ao que existe entre a gente no trabalho, sem pressa, mas sem fingir que não é isso que eu quero. Ela ficou em silêncio por um segundo. Pensou na chegada naquele escritório em março com o currículo impresso e a blusa social passada com cuidado. Pensou na vereda na estrada de Mirabela, no guarda-chuva de julho, nas 45 noites em que tinha tentado convencer a si mesma de que aquilo não era o que era. Disse: Eu quero também. Ele sorriu. Não o sorriso profissional de reunião. O outro, o de verdade, que ela tinha visto poucas vezes e que mudava completamente o rosto dele. Então se inclinou levemente. Ela não recuou. O beijo foi breve, suave, no calçadão iluminado do centro de Montes Claros, com o movimento da cidade ao redor e aquela sensação específica de quando algo que vinha sendo construído devagar finalmente chega onde sempre estava indo. Quando se afastaram, ele pegou a mão dela e continuaram andando. Nos meses seguintes, construíram o que Fernando tinha prometido. Devagar, com respeito, sem pressa e sem esconder. No escritório, mantiveram a postura profissional que os dois valorizavam e que Dona Sônia observava com a discrição satisfeita de quem tinha dado o conselho certo. Fora do escritório, foram descobrindo um ao outro com aquela calma de quem não está com pressa porque sabe que chegou no lugar certo. Em outubro, ele a levou de volta à fazenda de seu Benedito Caixeta, não por trabalho, mas porque queria mostrar a ela o cafezal depois da recuperação. Caminharam entre os pés de café no fim da tarde, com o sol baixo sobre a Serra do Espinhaço ao fundo, e ela disse que estava igual à lembrança da mata ciliar de Bocaiúva, uma coisa que a gente vê uma vez e não esquece mais. Ele disse que sabia exatamente o que ela queria dizer. E ela acreditou. Maria Luísa não entrou naquela consultoria procurando amor. Entrou procurando estabilidade, uma conta a menos para pagar e um emprego que fizesse sentido com o que estava estudando. Fernando não estava esperando nada além do próximo relatório, do próximo cliente, da próxima visita de campo.
Mas o campo ensina uma coisa que a sala de aula demora mais para ensinar, que as coisas que crescem devagar são as que ficam, que a raiz que vai fundo não aparece na superfície, mas é ela que segura tudo quando o vento bate. O que os dois construíram não foi rápido nem fácil, foi honesto. E às vezes honesto é tudo o que precisa ser. Se você chegou até aqui e gostou desta história romântica, deixe o seu like, pois ele ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias de amor. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de ativar o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!